Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. É certo que nem todos os tipos de licitação apresentam todas as fases que se aplicam no processo licitatório, pois algumas dessas modalidades são de certa forma incompletas. As mais complexas, como a concorrência, têm suas fases bem definidas, porém existem alguns casos em que há inversão na ordem dessas fases, como no caso do pregão e também na lei das estatais. As fases utilizadas geralmente são abertura, habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Como consta no artigo 38 da Lei 8666 de 93, o procedimento tem seu início internamente, fase interna, em que há abertura do processo dentro do órgão que vai realizar a licitação, definição do objeto e indicação dos recursos para a despesa. A fase externa, de maior relevância, se inicia quando a licitação torna-se pública. Audiência pública. Em licitações de valores muito elevados, acima de 150 milhões de reais, a Lei de Licitações, em seu artigo 39, estabelece a obrigatoriedade de realização de uma audiência pública prévia à publicação do edital. A audiência terá antecedência de 15 dias úteis da data de publicação do edital e divulgação de no mínimo 10 dias úteis antes de sua realização. Na audiência pública, os interessados têm acesso às informações que dizem respeito ao objeto da licitação e oportunidade de manifestação a respeito. Edital. O instrumento pelo qual a administração torna pública a realização de uma licitação é o edital. A publicidade desse é que faz o chamamento dos interessados na licitação, a não ser a modalidade de convite em que o chamamento é através do convite de no mínimo 3 empresas. A publicação de aviso com o resumo de edital é divulgado nos termos do artigo 21º da Lei de Licitações. Artigo 21º. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, da tomada de preço, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência no mínimo por uma vez. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública federal, e ainda quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente com recursos federais, ou garantidas por instituições federais. No Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar respectivamente de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública estadual ou municipal, ou do Distrito Federal. Em jornal diário de grande circulação do Estado e também se houver em jornal de circulação no município ou na região onde será realizada a obra. Prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. Parágrafo 1º. O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. O edital será nulo sempre que for omisso em pontos importantes ou que contenha itens contrários ou direcionais, e isto ocorre quando o objeto da licitação é descrito de forma tendenciosa, sobre a aparência de uma convocação igualitária. Prazo de abertura. Os licitantes precisam ter um prazo para elaborar as propostas e analisar as condições da licitação, um tempo mínimo para se preparar. Os prazos variam de acordo com o tipo da licitação, sendo maior para as mais complexas e menos para as mais simples. Os prazos estabelecidos em lei, artigo 21º da Lei de Licitações, são prazos mínimos, o que não impede que a administração adote prazos maiores se assim julgar necessário. 45 dias para concurso e concorrência, empreitada integral e tipo técnica ou técnica e preço. 30 dias para tomada de preço, melhor técnica e preço, e concorrência para outras que não estejam no item anterior. 15 dias para tomada de preço, para outras que não estejam na modalidade anterior ou leilão, e 5 dias para convite. Impugnação administrativa do edital. Segundo Eli Lopes, se o edital for discriminatório ou omisso em pontos essenciais, poderá ser impugnado por qualquer cidadão e, com maior razão, por qualquer interessado em particular do certame. Impugnar não é nada mais do que contestar o que foi apresentado, se ele apresentar pontos que estiverem fora da lei, solicitando sempre que seja feito as correções ou, caso necessário, o cancelamento do mesmo. Deverá ser impugnado em até 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes de habilitação quando for efetuado por qualquer cidadão, e até 2 dias úteis quando apresentado por licitante. A impugnação administrativa deverá ser feita mediante petição autônoma à Comissão de Licitações. Além de ser possível impugnar o edital, qualquer licitante poderá representar ao Tribunal de Contas ou órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno contra irregularidades na aplicação da Lei de Licitações, com o fim de controle das despesas dos contratos. Comissão de Licitação. A comissão julgadora efetiva as etapas de habilitação dos licitantes e julgamento das propostas. Tais comissões poderão ser permanentes ou especiais e serão integradas por no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 servidores pertencentes aos quadros
permanentes dos órgãos da administração responsáveis pela licitação. Os membros respondem de forma solidária pelos atos praticados pela comissão, a não ser que a posição individual seja divergente e esteja fundamentada e registrada em ata, lavrada na reunião em que estiver sido tomada a decisão. Habilitação dos licitantes. A habilitação dos licitantes consiste basicamente na verificação da documentação e requisitos pessoais dos licitantes. Tem como finalidade a garantia de que o licitante, sendo vencedor do certame, tenha condições técnicas e financeiras para cumprir o contrato de forma adequada. Para garantir uma maior competitividade à disputa, a Lei 8666 de 93 proíbe qualquer exigência que seja desnecessária e que possa indicar direcionamento da licitação em favor de alguém ou de algum grupo. O licitante não habilitado não poderá participar dos atos subsequentes da licitação, sendo assim excluídos do certame. Em todas as modalidades de licitação, a habilitação consistirá no reconhecimento da habilitação jurídica, da regularidade fiscal, da qualificação técnica e da qualificação econômico-financeira, considerando-se ainda a real disponibilidade financeira e a real capacidade operativa dos proponentes. Julgamento das propostas. Seria o confronto das propostas e ofertas e determinação do vencedor, que deverá ser objeto da licitação. Sempre deverá ser observado o critério de julgamento do edital. Em regra, o julgamento é efetuado pela comissão de licitação. As fases do julgamento são duas. Após a verificação de não conformidade, as propostas poderão ser desclassificadas. Só após essa fase é que se pode estabelecer a classificação das propostas. Homologação e adjudicação ao vencedor. Após o julgamento pela comissão, esta remeterá o processo à autoridade competente para que o procedimento seja homologado e adjudicado o objeto da licitação ao vencedor, previsto no artigo 43 da Lei 8666/93. Nesta etapa, exerce-se um controle de legalidade no procedimento licitatório, e se houver irregularidade no julgamento ou em qualquer outra fase anterior, o procedimento não será homologado pela autoridade competente. A adjudicação é o ato onde se atribui ao vencedor o objeto da licitação e não deve se confundir com a celebração do contrato. A adjudicação é o ato final do procedimento da licitação. Muito obrigado e até a próxima aula.